Gênesis, no capítulo 24. Nós vamos ler até o versículo número 27. Gênesis 24, do 1 ao 27. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Vendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor, e acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade.
precisamos e te pedimos em oração, vem falar conosco, suprir as nossas necessidades. Para isso, Pai, eu te peço, usa a minha vida, tem misericórdia de mim, dá-me a unção do teu Espírito, para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, e a tua palavra chegue a nós, quebrando barreiras de entendimento, distrações, para que todos aqui ouçam a tua voz. É o que eu te peço, em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a gente está diante aqui de um texto que é bem conhecido na Bíblia, a escolha da mulher de Isaac, que foi confiada por Abraão ao seu servo, ao seu mordomo, para que ele fizesse essa escolha. E a gente vê que esse homem está diante de um grande desafio. E esse é o tema que eu queria debater contigo essa noite. Desafios que a vida nos apresenta. E são muitos os nossos desafios, né? Talvez você tenha aí no início de uma semana, amanhã, segunda-feira, algumas coisas para resolver, algumas decisões para tomar, decisões, como já disse aqui, que muitas vezes mudam o curso da nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino, e a gente tem sempre desafios pela frente. E esses desafios precisam ser encarados. E talvez alguns decidam se empenhar muito para conquistar muito nessa vida. Isso é um desejo talvez até digno, né? Conquistar, vencer, melhorar, nada errado em relação a isso. Mas é preciso lembrar o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente deve buscar a Deus em que lugar, irmãos? No primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, há uma prioridade bíblica para todos nós. E não importa qual seja o desafio, a prioridade é buscar a Deus. O resto vai vir como consequência. Como diz a Bíblia, entrega até o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então há uma consequência quando nós escolhemos direito, quando nós priorizamos o que deve ser priorizado. E talvez muita gente fique em dúvida sobre como vencer os desafios que a gente tem na vida secular. Não falo os desafios espirituais, que também são muitos, mas há muitos desafios na nossa vida secular, especialmente quando nós estamos numa idade mais jovem, não é? Que nós temos muitas escolhas pela frente, e a dúvida fica, como é que a gente vai vencer nessa vida? Qual vai ser a minha profissão? O que eu vou fazer para vencer nesse mundo secular? Não é? O que eu vou fazer para conquistar um espaço, sem que isso venha prejudicar o meu relacionamento com Deus? Porque há aí um embate, né? O mundo te chamando, o mundo te oferecendo tantas possibilidades, e ao mesmo tempo servir a Deus, ao mesmo tempo ter comunhão com Deus e com a sua igreja. É possível ter isso tudo sem que uma coisa impeça a outra? Sim, é possível, desde que eu enfrente os meus desafios segundo os princípios da palavra de Deus. Eu vou vencer, mas como diz a Bíblia, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é possível que você seja bem-sucedido, é possível que você tenha um bom emprego, é possível que você tenha uma carreira, mas o que adianta tudo isso se você deixar de lado aquilo que é o mais importante, que é a sua comunhão com Deus e buscar a Deus em primeiro lugar, não é? Eu vou me dar bem na vida, mas vou me afastar da igreja. Eu vou ter sucesso, mas não vou ter irmãos em Cristo ao meu lado. Isso é uma coisa que eu preciso ser muito bem pensada, não é? E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram sucesso profissional, mas que não se perderam na caminhada. Parece que às vezes para alguns é impossível conciliar as duas coisas. Para eu ser bem profissionalmente, eu tenho que deixar de lado as coisas de Deus. Isso não é verdade. Alguns exemplos bíblicos que você pode ver comigo, o primeiro deles, aquele que eu peguei hoje de manhã, Neemias. A Bíblia diz para nós que Neemias era o homem de confiança do rei, era o mordomo do rei, era o copeiro do rei, então era um homem de confiança do rei, mas mesmo assim foi um instrumento nas mãos de Deus, foi um líder exemplar, foi um homem que conduziu o povo a confiar em Deus, como nós vimos um pouquinho
na mensagem hoje pela manhã. Você encontra na Bíblia Daniel, um jovem, bem jovem ainda, sendo fiel ao Senhor. E o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele vai se tornar um alto funcionário do reino babilônico. Um homem que estava lá nos primeiros níveis do escalão da Babilônia, mesmo sendo um homem fiel a Deus, fiel aos princípios de Deus, dedicado às coisas de Deus, não deixava de orar, não deixava os seus princípios para seguir os princípios babilônicos, não se contaminou com a comida babilônica, então ele soube viver na Babilônia sem se tornar um babilônico. Então isso é possível também acontecer. Temos também o exemplo de José, todo mundo conhece. José veio a ser governador do Egito. Não tinha ninguém mais importante que ele, a não ser Faraó. Abaixo de Faraó, o homem era José. E o que a Bíblia diz sobre José? O Senhor era com José. O tempo todo, você vê José temente a Deus, tomando as decisões, fazendo as coisas, sempre buscando a Deus em primeiro lugar. Então, qual o segredo? Como alguns gostam de dizer. Eu costumo dizer que não tem segredo, porque segredo é algo escondido, e aqui está tudo revelado. Então não tem segredo, é olhar para a Bíblia e entender, busque Deus em primeiro lugar. As outras coisas, Jesus ensinou assim, Deus sabe que você precisa delas, Deus sabe, e Ele vai suprir você, mas em primeiro lugar, busque a Deus. Enfrente os seus desafios com a ajuda de Deus. Desafios são para ser encarados, não é para a gente fugir deles, porque não há vitória na fuga. A vitória está no enfrentamento, está no confronto, está indo para cima, como aconteceu com Davi em direção a Golias. Então, a nossa vitória está na nossa capacidade de enfrentar, mas sempre com a ajuda de Deus. Sozinhos, não temos condição. Mas com Deus na frente, com a ajuda de Deus, como disse Neemias hoje também pela manhã, nós podemos vencer os obstáculos e os desafios. E há desafios a vencer. Em muitas áreas nós somos desafiados. E a gente vai ter oportunidade de vencer os nossos desafios. E eles vão determinar o nosso sucesso, o sucesso do nosso futuro. Mas a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão, alguns questionamentos. Como é que você tem lidado com os seus desafios? Como você tem enfrentado as decisões, os desafios que chegam na sua vida? Como você enfrenta, e há muitos, como eu disse, especialmente aos jovens, o primeiro emprego, como é que você enfrenta esse desafio? Né? Como é que você enfrenta o desafio de se manter no emprego? É um desafio se manter no emprego, se manter empregado, num mundo em que muitas crises estão acontecendo aí ao nosso redor. Como é que você enfrenta o desafio de concluir aquilo que você começa? Quantos de nós já começamos um monte de coisa e não concluímos? Começou um monte de faculdade, não concluiu nenhuma, né? É um desafio ali para a gente concluir aquilo que a gente começou. Passar no vestibular é um desafio. Agora não é mais vestibular, né? Agora é Enem. Não é Enem agora o negócio. Mas como é que é? Isso não é um desafio? Encontrar um cônjuge é um desafio. Com quem é que você vai casar? É importante isso? Ou você quer ficar sozinho para o resto da vida? Pode também. A escolha é sua. Embora a Bíblia diga, não é bom que o homem esteja só. Então o plano de Deus é o casamento. Mas o casamento é um dos maiores desafios na vida da gente. Porque um bom casamento pode mudar radicalmente a sua vida para melhor. Mas um casamento ruim também pode destruir a sua vida para o resto da vida. Então há um desafio tremendo aqui na gente poder encontrar alguém para dividir a nossa vida. Então vamos aprender um pouquinho com a Bíblia como é que a gente pode enfrentar todas essas situações. E aqui no texto que a gente vê o desafio de Eliezer, o que era servo, mordomo de Abraão, com a incumbência exatamente de arrumar uma esposa para Isaac. E é interessante que naquela época os casamentos eram arrumados. Às vezes eu sinto saudade disso, sabe? Porque parece que aqueles que são por amor não dão muito certo, não, irmãos.
muita emoção em jogo, né? Muito glamour, muito teatro, ainda mais nos dias que a gente vive hoje, nos dias do Instagram, do Facebook, tudo parece um conto de fadas, né? E cada um quer fingir alguma coisa que na verdade não é, e às vezes não está sentindo, mas quer mostrar. Talvez o arrumado dê mais certo. E a prova está aqui, deu muito certo. Mas por quê? Não porque Eliezer era um cara bom, mas porque Deus participou dessa escolha e venceu esse desafio com ele. E o desafio era muito claro. Disse Abraão no versículo 4, irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão, você sabe, ele saiu da sua casa e da sua parentela, e foi para um lugar distante que Deus iria mostrar, aonde havia uma promessa de que ele tomaria aquela terra e a sua descendência ali habitaria. Mas agora que seu filho cresceu e precisa casar, ele quer uma esposa para ele. Mas ele diz, eu quero que ela seja da minha parentela, ou seja, lá daquele lugar que eu saí, lá de Ur dos Caldeus, aonde eu vim. Então é ali que eu quero que você encontre uma esposa para o meu filho. E deu essa função meio ingrata, né, para Eliezer. Não queria estar na pele daquele homem, né? Você vai lá e arruma uma esposa. E colocou algumas condições. Ele disse assim, olha, ela tem que ser da minha parentela. E outra coisa, ela não pode levar o meu filho para lá. É ela que tem que vir para cá. Tem uma série de requisitos aqui, não é? E é um desafio que foi dado a esse homem. E aí eu queria tirar alguns exemplos do texto de como esse homem venceu os desafios, que talvez nos ajudem, porque são princípios, irmãos. Como eu já disse aqui, falei semana passada, é tão fundamental a gente interpretar a Bíblia por princípios, porque princípios são eternos, eles não mudam. Os princípios usados aqui por Eliezer são princípios que ainda se aplicam hoje, nas nossas decisões, nos nossos desafios, nas coisas que a gente tem pela frente. Veja, ele venceu esse desafio e olhando para como ele fez, eu posso me inspirar para vencer os meus próprios desafios. Não apenas de arrumar uma esposa para quem é solteiro, mas todos os outros, alguns que eu mencionei aqui, outros que eu nem falei, mas que talvez você tenha pensado e esteja agora enfrentando essa situação. A primeira coisa para vencer o desafio foi que Eliezer assumiu com Abraão. Abraão é o seu senhor. Veja, quando a Bíblia se refere a Abraão, usa senhor com letra minúscula. E quando se refere ao senhor dos senhores, que é tanto de Abraão quanto de Eliezer, ela usa senhor com letra maiúscula. Mas Eliezer está servindo ao seu senhor Abraão. E o que ele fez em primeiro lugar? Ele assumiu um compromisso com Abraão. Para a gente vencer nas nossas escolhas e nos nossos desafios, a gente tem que aprender o significado da palavra compromisso, irmãos. Hoje as pessoas querem vencer, mas não querem compromisso. Você já percebeu como é que o nosso mundo hoje está cada vez mais descompromissado? As pessoas não querem compromisso com nada. Não querem compromisso com o trabalho, não querem compromisso com a igreja, né? Quer ser membro da igreja? Não, quero ficar aqui. Se eu enjoar aqui, eu vou para outro lugar. Tal. Eu não quero pertencer, eu não quero fazer uma aliança, eu não quero fazer um acordo, eu não quero assinar um papel. Como é que está na moda hoje casar sem casar, né? Já viu isso? União estável. União estável é uma obra, isso não existe para o reino de Deus. Ou é casado ou não é casado, entendeu? Não quero, eu não quero compromisso. Eu quero simplesmente viver solto, né? Bicho solto. E não é assim que funciona. Quer vencer, tem que ter compromisso. E a primeira coisa que Eliezer fez foi assumir um compromisso através de um juramento. Veja o versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, num juramento específico, costume lá em Israel, põe a mão debaixo da coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Não é aqui nessa terra que você vai achar. Não é na terra de Canaã. Canaã vai ser dominada. Nós vamos dominar essa terra, mas não é aqui que você vai achar a esposa do meu filho, vai ser lá na minha terra. Veja só no versículo 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Houve um juramento.
O que representa esse juramento? Ele representa um compromisso. Ele representa uma aliança. Compromisso e aliança são fundamentais para que a gente vença os nossos desafios. Guarde isso no seu coração. Se você deseja vencer, aprenda a ter compromisso. Aprenda a ser uma pessoa compromissada, engajada, que faz parte, que assina o nome, entendeu? Que entra para o rol, que está lá, com quem alguém pode contar. Seja uma pessoa fiel e constante. E assim foi o juramento de Eliezer a Abraão. É interessante falar, bota a mão embaixo da coxa. Você sabe o que significa isso? Vou falar para você, irmãos. É meio chulo, mas é isso que significa. Ele não botou a mão debaixo da coxa, não. Ele botou a mão no saco escrotal de Abraão. Parece engraçado, mas era esse o costume. Era colocar a mão ali, no ponto-chave. No ponto-chave, se você apertar, você mata o homem, né, irmãos? Mas é ali que ele botou a mão, para jurar, para se comprometer. Havia um compromisso, tanto de Eliezer, de fidelidade, quanto de Abraão, de confiança. Você confiaria o seu instrumento para alguém colocar a mão? Pensa comigo. Há uma via de mão dupla aqui, irmãos. Há uma confiança mútua. Ele colocou a mão e o outro aceitou e está ali um compromisso, uma aliança. Você quer compromisso? Muita gente não quer. Então não vai vencer os desafios se não tiver, em primeiro lugar, compromisso. Outra coisa importante na atitude de Eliezer é que ele foi um homem com iniciativa própria. Isso hoje tanto tem faltado na nossa vida, na vida dos nossos jovens. Tanto isso tem faltado hoje no mercado de trabalho, ter iniciativa própria. Sabe o que significa? Significa fazer além do que se pede. Uma coisa é o que foi pedido, outra coisa é o que eu faço. Quem faz apenas o que foi pedido não está fazendo vantagem nenhuma. Certa vez Jesus ensinou isso. Se você cumprimenta só as pessoas que te cumprimentam, que benefício isso traz a você? Você é igual aos fariseus, aos publicanos, você é igual a todo mundo. O diferente é você cumprimentar quem não te cumprimenta. É você falar com quem não fala contigo. Veja, o próprio princípio bíblico exige mais da gente. Então, a gente fazer só o que está pedido e depois ainda quer aumento. Por quê? Não, porque eu fiz, tem que fazer. Olha, qual é a vantagem? Não fiz nenhuma besteira, não cometi erro nenhum. Qual é a vantagem? Você não é pago para cometer erro, você é pago para acertar. Mas a vantagem é quando eu faço mais do que é pedido. Quem faz apenas o que se pede, entra no rol do que a gente chama de mediocridade. Sabe o que é medíocre? Embora o termo tenha se tornado pejorativo além do que ele significa, medíocre é o médio. Medíocre não é o pior de todos, é o médio, está na média. Por isso vem o nome medíocre, vem de média. Você está na média, você não é bom, nem é ruim. Jesus falou uma coisa engraçada sobre quem está na média. Você não é quente, nem frio. Você está na média, você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você. Olha o problema. A gente está na média e está achando que está muito bom, está tudo muito legal. Eliezer, ele fez mais do que Abraão pediu. A Bíblia diz que ele pensou grande. E sem que Abraão pedisse, olha a iniciativa dele no versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Isso não foi pedido por Abraão, mas foi iniciativa dele. Ele pegou 10 camelos e colocou naqueles 10 camelos como carga um pouquinho de cada uma das riquezas de Abraão, um pouquinho das provas de prosperidade, de riqueza de Abraão. Essa foi a estratégia dele. Ele fez o que não foi pedido. Normalmente, a pessoa que se dá bem na vida é essa que faz o que não é pedido. Ela faz além, ela surpreende positivamente, entende? Ela se destaca, ela sai da mediocridade. Foi exatamente isso que fez Eliezer. Então, para a nossa realidade, a gente precisa ter iniciativa. Iniciativa espiritual, muitas vezes. Não se vence grandes conflitos sem iniciativa, sem estratégia, sem oração. Eliezer também teve essa iniciativa espiritual. Versículo 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água.
e disse consigo, o que ele disse? Ó Senhor. O que é isso aqui? Senhor com letra maiúscula. Quem é esse Senhor? É Deus. O que ele está fazendo? Está orando. Quer um bom conselho? Está precisando tomar uma decisão? Está precisando vencer um desafio? Ore. Tenha iniciativa, como teve Eliezer. Faça mais do que é esperado, mas não deixe de orar. E ele orou aqui dizendo o seguinte: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Interessante a sua oração. Ninguém vence desafios sem oração. Por mais que a gente seja eficiente, por mais que a gente seja bom no que a gente faz, não venceremos sem a ajuda de Deus. Bote isso na cabeça. Queira ser bom, estude, melhore, se aperfeiçoe, nada contra isso. Mas entenda que, por melhor que você seja, você não vai conseguir as coisas sem a ajuda de Deus. Que a tua expertise não te faça achar que você não precisa da ajuda de Deus. Eliezer estava bem, tinha iniciativa, mas ele falou: Senhor, eu preciso que o Senhor me acuda. Eu preciso da tua ajuda. Ele então ora dessa maneira. A Bíblia nos ensina a fazer isso em Mateus, capítulo número 7. Leia comigo lá, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 7, no versículo 7 até o versículo número 11. Mateus capítulo 7, no verso 7 ao 11, Jesus diz assim: pedi, e o que acontece? Dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pedir, orar, clamar. Tem que tomar uma decisão, tem que vencer um desafio. Ore, fale com Deus, clame ao Senhor. E veja também uma coisa que esse texto nos ensina. Está aqui, continuando, voltando lá a Gênesis capítulo 24, a partir do verso 12. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu Senhor, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. E eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste, para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com quem? Para com meu Senhor. A oração dele é em favor do seu Senhor. Não é nem uma oração em favor dele próprio. A missão era dele, o trabalho era dele, a decisão era dele, mas ele pede a Deus em favor do seu Senhor Abraão. Veja, queridos, há um propósito na vida desse homem. Se você quer vencer seus desafios, você tem que também ter um propósito muito bem definido. E ele ora pensando exclusivamente no seu Senhor, em letra minúscula, Abraão. As duas orações que ele faz aqui são que Deus o ajude para que ele atenda a Abraão. O seu objetivo era satisfazer o seu Senhor. Isso te lembra algum versículo bíblico? Paulo disse a Timóteo, o soldado, ele não quer satisfazer a si mesmo. O seu objetivo, ele foi arregimentado para satisfazer o seu Senhor. É para buscar a glória de Deus. Então, nos seus desafios, Deus vai ser glorificado com eles. Haverá glória para Deus nas suas escolhas. Isso já é um bom padrão para que você comece a pensar como decidir corretamente, como vencer os seus desafios. E ele, naquele momento, se esquece de si mesmo, porque a sua vontade é satisfazer o trabalho confiado a ele pelo seu Senhor. O que ele quer é o benefício do seu Senhor. Olha um exemplo para nós. Nossos desafios. Mas quem vai ser beneficiado com isso? Quem vai ser glorificado com isso?
A Bíblia diz para nós que tudo que a gente fizer tem que ser para glória de Deus. Deus vai ser glorificado nessa decisão. Se eu vencer esse desafio, Deus será honrado. Eu estarei mais perto de Deus, ou isso me levará ainda para mais longe do meu Senhor. Então é um bom padrão para que a gente tome as nossas decisões. E aí, sabe o que acontece? Esse tipo de oração, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude de Eliezer sempre será abençoado por Deus. Essa oração sempre será respondida. E a gente vê no verso 17. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ele viu Rebeca vindo, e aí ele vai até ela e pede, como ele orou ao Senhor. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Veio a resposta que ele precisava, a resposta à sua oração. Foi ouvida e foi atendida pelo Senhor. Porque esse tipo de oração, como eu disse a você, sempre será atendido. Esse tipo de comportamento sempre será abençoado. Aquele que faz mais do que se pede, aquele que se doa, aquele que se empenha, aquele que tem compromisso, sempre será recompensado por Deus. Não há como falhar, irmãos. E essa é uma segurança que Deus nos dá na sua palavra. Quero ler contigo 1 de João, lá no final da sua Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo número 5. Primeira epístola de João, capítulo número 5. Vamos ler o versículo número 14, da 1 de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, olha o segredo, que não é segredo, que está revelado, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oração segundo a vontade do Senhor. Oração cujo objetivo é satisfazer o Senhor. Decisão, propósito, esse tipo de empenho, cujo objetivo é satisfazer o Senhor, sempre será ouvido por Deus. Isso é uma segurança que Deus está nos dando. Então você que tem desafios, você que tem provas pela frente, você que está diante de decisões, Deus falou contigo essa noite. Como você deve fazer? Como você deve proceder? Ser mais do que é pedido, ser alguém proativo, ser alguém compromissado, selado, junto, perto, presente. Isso é tão importante. E buscar a glória de Deus em primeiro lugar. Buscar o plano de Deus. A mensagem podia parar por aqui, mas essa mensagem também, ela traz uma outra lição que eu creio é fundamental, que está não na vida de Eliezer, mas está na vida de Rebeca, a jovem que foi abordada por ele nessa ocasião. Essa jovem também tem muitas lições para todos nós que estamos aqui. Não só para as mulheres presentes, mas como também para os homens, porque as lições de Deus são universais. A lição de Rebeca. Rebeca foi abordada no seu serviço diário que ela fazia. O próprio Eliezer diz: eu estou aqui nesse poço porque as moças costumam vir aqui pegar água. Isso era um hábito, isso era um serviço diário, isso fazia parte dos serviços da casa. E diariamente ele sabia que ali ia aparecer alguma menina que faz isso corriqueiramente. E Rebeca é uma delas que chegou àquele poço. Só que Rebeca também é uma mulher diferenciada. Como é que é uma mulher diferenciada? Será que nós somos pessoas diferenciadas, irmãos? Hoje está tudo muito parecido, porque está tudo nivelado por baixo. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje na nossa sociedade é que tudo está nivelado por baixo. E a gente está vivendo o tempo de quanto pior, melhor, né? As nossas crianças já estão sendo ensinadas nas piores coisas, nas piores práticas, nas piores dancinhas do TikTok. Sabe do que eu estou falando? Tem que traduzir. Alguém sabe o que é a dancinha do TikTok? Do Quai?
né? As piores práticas, nossas crianças estão sendo ensinadas. Quanto pior, melhor. Quanto mais rebolar, melhor, né? Quanto mais exibir os seios, melhor ainda. Essa é a política de hoje. Também isso vale para os meninos. Cabeça vazia, fútil, né? Sem nada, sem nenhum conteúdo, sem nada para mostrar, completamente vazios. Mas não, Rebeca é uma menina diferenciada. E, queridos, eu quero dizer que nós que somos de Deus, nós temos que ser diferenciados. Aliás, a Bíblia diz claramente que a gente tem que ser diferente mesmo, né? A gente tem que ser diferente e há coisas que não se misturam, né? A Bíblia fala de jugo desigual, peso que não é igual, não pode se andar junto, não pode se misturar. Então, a Bíblia fala claramente o que a gente tem que fazer. A gente é que às vezes insiste em fazer o errado, querendo que depois Deus conserte e dê um jeito. Menino crente casa com menina crente casa com menino crente, acabou, não tem essa. A Bíblia fala claramente sobre jugo desigual, 2 pesos e 2 medidas. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há comunhão. Ah, mas às vezes dá certo, irmão, igual dado, você joga, às vezes dá 6, às vezes dá 5. A minha vida não é sorte. A minha vida tem que ser nos princípios de Deus. É aí que a gente tem que buscar a direção. E Rebeca era realmente uma menina diferenciada. E a maneira como Eliezer, em oração, achou de testar essa diferenciação, ela foi muito peculiar. Ele colocou um desafio, que é um desafio meio grande. Porque, veja, as meninas estão todas ali fazendo o que faziam todo dia, e pegar água. Já foi pegar água em algum lugar? Já passou por essa experiência, tua casa não tem água, sei lá, é um poço, você tem que ir lá pegar no poço, tem que trazer a água. Irmão, trazer água só é bonita na música do poeta, né? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Tá? Mas Maria não gosta disso. Tenho certeza que Maria não gostava de trazer a lata d'água na cabeça, porque pesa pra caramba, sabia? Água pesa, 1 litro de água é 1 quilo, essa conta é fácil. Um baldinho de 20 litros de água é 20 quilos nas costas. Então, não é um serviço muito fácil, não é um serviço molezinha, né? Como hoje a nossa geração deseja. E o desafio dele foi grande, porque ela acabou de tirar água, ela vai levar água para casa e ele diz, me dá água. Peraí, ô marmanjo, vai pegar você, pô. Tá me tirando, né? Eu diria assim. Que negócio é esse? Me dá água. É vagabundo, vai lá e pega a água, pô. Eu que vou levar o peso da água e você vai chegar aqui e beber de graça. Não é mole, né? Isso é o primeiro desafio, a parte pequena, dar água para um velho lá, né? De repente o coração toca, tudo bem, toma aí. Agora, dar para os camelos, voluntariamente, sem ele ter pedido, aí já é um pouco demais. Porque, irmão, camelo bebe água. Camelo passa muito tempo sem beber água. Mas quando bebe água, você já viu o camelo com sede? Nem quero ver. E quando o camelo bebe água, irmão, aí é para beber água mesmo. É para tomar água até encher a barriga do camelo, que é pequenininha, né, a barriga do camelo. Então, ia ser uma luta. Quantos camelos eram, você lembra? Vamos ver quem é atento aí. 10 camelos. Tá bem, lê você. Hein? 10 camelos. Fosse um cântaro para cada um, já era 10 cântaros. Que você tem que pegar, levar. Então, Eliezer fez uma prova com Deus que realmente é para provar o coração daquela menina, né? E aí ele diz, a menina que der água para mim, sem reclamar, e também oferecer para os camelos, essa é a menina que eu tenho que levar para Isaac. E aí o que diz o versículo 18? Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Prontamente. A palavra aqui é importante, não está aqui por acaso. Alguém pronto para servir. Quantos hoje estão prontos para servir? Muitas vezes a gente dá desculpa, né? Diz assim, outro dia. Você quer ouvir desculpa? É só você pedir uma coisa para um filho. Você tem filho? Filho grande, filho pequeno, que tamanho que é o filho? Pede uma coisa para ele, meu filho, vai ali fazer isso aqui. Ah, daqui a pouco, pai. Depois eu vou. É assim? Ou é só lá em casa? Hã? Tem assim. Pede uma coisa para o filho. Ah, daqui a pouco.
Estou terminando aqui a partida. Estou online agora. Não pode parar, que é online. Não é assim que funciona? Mas a diferença de Rebeca é o prontamente. Pá, estou pronto. Estou aqui, estou disponível, estou pronto. Tenho iniciativa, tenho... Né? Isso é toda a diferença. E aí, versículo 19 diz, acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. A mulher caiu do céu, irmão. Isso aí caiu do céu mesmo. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. E lá foi ela, correndo, para lá, para cá, pá. Hoje em dia, pede uma coisa para um filho, para a menina. Aí eu digo, para a menina e para o menino. Pede uma coisa para uma menina aí de 14, 15 anos. Não, estou cansada. Lava a louça hoje do almoço. Não, fiz minha unha. Eu pegava um alicate e cortava tudinho. Ainda arranhava assim na terra para encher de coisa. Não é assim que funciona, irmão? O meu filho vai dizer, estou cansado, estou isso, estou aquilo. É um monte de desculpa, né? Um monte de protelação. Não, depois. Procrastinação toda hora, né? Não. Agora não. Agora ainda chamamos de ser de chato sem insistir, não é verdade? É para testar até onde vai a paciência da mão soltar na cara. Não é assim que funciona? Mas é assim que a gente está vivendo. Então ela vai e ela faz tudo aquilo que ele com Deus falou. Se oferece prontamente, rapidamente, sai correndo, deixa um cântaro, pega outro, dá para o camelo, vai, volta, pá, na hora. Menina rápida, menina prestativa. E ela também fez mais do que esperado. Porque ela tirou água, deu para ele, deu para os camelos. Foi rápida, foi precisa, foi voluntária, foi pronta em agir. Mais um exemplo igual de Eliezer. Faz mais do que o esperado. E olha que o esperado já era difícil. Mas ela consegue ainda fazer melhor do que o esperado. Percebe, irmãos, quem é que se dá bem na vida? Dá para você botar na cabeça quem é que se dá bem nessa vida? Ou é isso, ou então você vira bandido. E bandido também se dá bem, né? Hoje em dia, nós estamos sendo levados a crer que o crime compensa. Porque não há punição. O STF solta. Pode roubar a nação toda. Pode roubar a Petrobras, pode roubar tudo que você quiser. Vai lá, o STF solta. Então o crime compensa. Agora a mãe, outro dia, entrou no mercado, roubou lá uma galinha, foi presa. E foi até o STJ, o julgamento, e a mulher presa. E o Lula solto. Não é uma coisa errada. Então você pensa o seguinte, olha, compensa ser criminoso. Então, ou eu ajo assim, ou eu sou criminoso para me dar bem na vida. Você quer ser criminoso? Alguém quer ser criminoso aqui? Não. Tomara que ninguém diga assim, né? Então, a alternativa para você se dar bem na vida é você ser assim como Rebeca. A alternativa para você ser abençoado é você ser como Eliezer. É você fazer mais do que o esperado. É você surpreender positivamente. E aí, Eliezer não prometeu nada para ela. Veja, os camelos estavam cheios de bens. Mas ele não disse, olha, se você for lá, me dá água e dá para os camelos, tudo que está nos camelos vai ser para você. Ele disse isso? De forma nenhuma. Ele não prometeu. Hoje em dia as pessoas até conseguem fazer isso, olha, irmão, por dinheiro. Tem gente que faz tudo, né? Hoje em dia, quanta gente interesseira, homens e mulheres, tem por aí, fazendo tudo por dinheiro. Aquele programa do Silvio Santos, né? Topa tudo por dinheiro. Quanta gente hoje tem agido dessa forma. Só que a promessa não era nada disso, ela não foi nada dito a ela que ela ganharia coisa nenhuma. Ela fez sem interesse. Ela fez porque era dela, estava no coração dela. Era uma moça, era uma serva, era uma moça gentil, era uma moça que usava o seu trabalho para beneficiar os outros, tanto o homem quanto os animais. Então era alguém desprendida de interesse financeiro. E aí sabe qual é o resultado? O resultado é que ela ganhou tudo. O resultado é que ela ganhou
Tudo que tem gente que vive querendo roubar. Mas ela ganhou de graça. Ela levou a joia, ela levou os camelos, ela levou todos os bens que estavam no camelo, e de lambuja ainda ganhou Isaac. O que tu quer mais? Ainda levou um marido, um bom marido, de boa família, fez com ele uma boa família, uma boa casa, debaixo da bênção de Deus. O que alguém quer mais hoje em dia? O que você quer da vida, meu irmão, minha irmã? A mulher ganhou tudo. Rebeca ganhou tudo, todos os bens, e ainda levou o marido, porque ela fez mais do que era pedido. Hoje, ao contrário de Rebeca, ao contrário de Eliezer, a gente vê homens e mulheres que vivem reclamando da vida, vivem esperando o auxílio do governo, vivem reclamando que não tenho isso, não tenho aquilo, a vida, o azar, o mundo não sorriu para mim, fica reclamando da sorte. A lição para você e para mim: faça tudo por amor e por doação, dê mais do que é esperado e busque os interesses do seu Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. As que faltarem, Deus proverá. Faça isso e as bênçãos te alcançarão. Rebeca não está correndo atrás de bênção e também não Eliezer. Mas a bênção corre atrás daquele que age assim. O outro fica reclamando da vida. O outro fica reclamando da sorte. Não dei sorte na vida. Deu sorte não, você nunca teve iniciativa. Você nunca se esforçou. Você nunca se ofereceu. Você nunca buscou o interesse do seu Senhor em primeiro lugar. Você nunca colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Então não adianta reclamar da vida. Deus está esperando doação, entrega o caminho ao Senhor e Ele faz o resto. Mas essa é a nossa parte. Quer vencer desafio? Aprenda com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, por tudo quanto ela nos ensina, para que a gente viva uma vida acima da mediocridade. Esse mundo vai de mal a pior, de medíocre a sofrível. E eu não quero fazer parte disso, Pai. E o teu povo não foi chamado para estar na média. Nós fomos chamados para estar acima da média. O padrão de Deus é elevado. O nosso padrão deve ser elevado também. A gente deve fazer mais do que é requerido. Pai amado, nos ensina a viver de acordo com esses princípios. Ensina, Pai, os meninos, as meninas dessa igreja, os homens, as mulheres, os idosos, a viverem como Eliezer, como Rebeca, a apresentarem diante do Senhor estas qualidades. E aí os desafios serão vencidos. A vitória para aquele que é fiel, a vitória para aquele que busca em primeiro lugar os interesses do Senhor, a vitória para aquele que se dá, que se doa, sem interesse, sem esperar nada em troca, a vitória para aquele que confia no Senhor, para aquele que te busca. Ensina isso ao teu povo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.